Sentando aos nossos lugares, daqui 15 segundos nós vamos iniciar. Vão se assentando, vão acalmando o coração, acalmando a mente. Glória a Deus. Graça e paz, amada igreja. Boa noite, glória a Deus. Aleluia, que bom que você veio cultuar o Senhor Jesus nesse início de noite, finzinho de tarde. Lá na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim, nós vamos ler o versículo 8 e o 10. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Agora é hora da gente acalmar o nosso coração. Porque aquele que governa o céu, a terra, quer governar o seu coração também. Só que Ele não entra chutando a porta. Ele pede permissão. Posso governar esse coração? Posso adentrar na tua vida? Mas se Ele entra na nossa vida, Ele não entra numa parte da vida. Porque a gente não vive o dualismo. A gente vive por inteiro ao Senhor. E quando Ele entra, Ele quer governar tudo. Todo o nosso coração. Então, nesta noite, início de noite, porque está tarde ali fora, está bem claro, que nesse dia, que neste momento, você renda o seu coração ao Senhor Jesus. Se humilhe diante da presença dEle. Render o coração ao Senhor é render a vontade dEle. É fazer a vontade dEle. É estar atento à voz dEle, à voz do Espírito. É obedecer a sua palavra. Esteja atento para aquilo que o Senhor vai falar no seu coração. Tire as distrações da sua mente, as preocupações da sua mente e foque naquilo que precisa ser focado. Amém? Vamos agradecer ao Senhor Jesus? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por este momento. Nós queremos te agradecer porque o Senhor, ó Pai, já preparou um culto pela manhã e o Senhor preparou este momento novamente, ó Pai, para que o teu nome seja cultuado e adorado uma vez mais nesse dia. E nós te agradecemos reconhecendo quem tu és e o que o Senhor já fez por nós. Nós queremos, ó Pai, engrandecer o Teu santo nome, ó Deus. Nós queremos, Senhor Jesus, nos render a Ti, ó Pai, não só por fora, mas render o nosso coração e a nossa mente a Ti, Senhor Jesus. Ó Deus, que o nosso coração esteja completamente rendido e humilhado debaixo da Tua poderosa mão, Senhor Jesus. Ó Deus, que os corações aqui estejam abertos para ouvir a Tua palavra, para que sejam transformados, Senhor Jesus, para que haja libertação e transformação de mente nesta noite, Pai. Ó Deus, nós te entregamos este culto em Tuas mãos, o Senhor que já governa os céus e a terra. O Senhor que governa todas as estrelas, o Senhor que governa os anjos, os querubins e os serafins, o Senhor que está no governo de tudo, governa também o nosso coração, governa este culto, Senhor Jesus, porque é para Ti. Em nome de Jesus, aceita, Senhor Jesus, este culto como uma oferta agradável a Ti, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus. Perdoa as nossas falhas, Senhor Jesus. Que as nossas mãos estejam limpas por causa do Teu sangue, Senhor Jesus. Purifica-nos, Senhor Jesus, uma vez mais. Santifica-nos, Senhor, uma vez mais. E aceita a adoração da Tua noiva, em nome de Jesus. Assim, ó Deus, nos alegramos e exultamos o nosso coração em Ti, ó Pai. Nos alegramos na Tua presença, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. De geração em geração, levantaremos o Teu santo nome e diremos, ó Pai, com toda a nossa força, que só o Senhor é Deus. Aleluia! Glória a Deus! Vamos louvar o Senhor Jesus!
Expressar a minha eterna
Glórias a Ti, Senhor. Glórias ao Teu santo nome, Jesus. A Ti damos honra e glória, Senhor Jesus. Com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, Senhor Jesus. Nós damos glórias ao Rei da Glória. Nós damos glória a Ti, Senhor Jesus, que venceu a morte. Nós damos glória àquele que nos salvou. Nós damos glória àquele que nos libertou. Nós damos glória àquele que nos traz vida e vida em abundância. Nós damos glória àquele que nos deu acesso à eternidade. Nós damos glória àquele que salvou o nosso coração do pecado de nós mesmos. Nós damos glória àquele que resgatou as nossas vidas do inferno. Nós damos glória a Ti, Senhor Jesus, ao dono da igreja. Nós damos glória a Ti, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício vivo, santo e agradável ao Pai. Nós damos glórias a Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, o Senhor é bom, e a Tua misericórdia dura para todo sempre e nos alcança todos os dias. A Ti toda a honra e toda a glória para todo sempre, Jesus. Aleluia, louvado seja o Teu santo nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Não sei o que aconteceu, mas já escureceu lá fora. Estava tão claro. Eu queria saber se tem alguém entre nós que está nos visitando pela primeira vez. Desse lado alguém? Desse alguém? Não? Todos da casa? Ô, glória. Tem alguém que fez aniversário essa semana? Não também? O Mike de novo? Ninguém? Ô, glória. Então vamos dar continuidade ao culto, à adoração ao Senhor Jesus. Nós vamos entregar os dízimos e as ofertas. Isso também é humilhação, viu, gente? É se humilhar. Humilhar a avareza aí que está no nosso coração, para que a gente possa honrar o nome do Senhor, com os nossos dízimos, com as nossas contribuições ao Senhor. Isso é culto e é adoração a Ele. Você pode estender as suas mãos para cá? Senhor Jesus, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor já fez em nós e continua fazendo, apesar de nós. Pai, nós reconhecemos que se não fosse o Senhor, ó Pai, jamais conseguiríamos contribuir dentro da Tua casa. Porque o Senhor nos deu todas as coisas. E tudo pertence a Ti e volta para Ti, Senhor Jesus. E nós queremos, em obediência à Tua palavra, Pai, sermos completos naquilo que o Senhor nos chamou para ser, Pai. Que o Senhor aceite cada contribuição que será depositada neste lugar, Senhor Jesus. E que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos que são contribuintes nesta casa, Pai. Em nome de Jesus. E aquele que ainda não é, ó Pai, que o Senhor desperte dentro dele, Pai. Que o Senhor desperte esse coração a ser obediente a Ti, Senhor Jesus. A ser completo em Ti, Senhor. Para que possamos, ó Pai, nesse ajuntamento, ter um ajuntamento completo na Tua presença, Senhor Jesus. Abençoe aonde esse dinheiro for, aonde essa contribuição chegar, ó Pai. Que chegue abençoado, Senhor Jesus. Que famílias sejam abençoadas, ó Pai. E que esta casa não venha faltar nada. Assim também eu peço que na casa dos meus irmãos nada venha faltar. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Porque o Senhor é o nosso provedor. Senhor Jesus, nós entregamos este momento em Tuas mãos e nós contribuímos com alegria de coração, em nome de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor? Aleluia, pode vir trazer a sua oferta. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo ao amigo que só por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu
Glória a Deus, obrigado Jesus. Que vida abundante nós temos nele, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos queridos, graça e paz. Os irmãos dormiram bem hoje pela tarde? Quem dormiu pela tarde hoje? Os que não dormiram, que Deus continue a conservar, a vivificar. E que bom que você conseguiu chegar, não é mesmo, diante de todos os desafios aí da região, as movimentações, e a Deus seja a glória. Seguimos firmes aí. Essa semana é uma semana muito preciosa. Nós temos nosso culto às quartas-feiras, que está uma bênção. Venha, nós já começamos a nossa série aí sobre não desagradarás o Senhor teu Deus, né? E está sendo aí um momento de desintoxicação espiritual. E estamos nos preparando aí para viver para a glória do Senhor. Sábado próximo tem alguma coisa para Jesus? O Teens vai ter, não é? Glória a Deus. O Teens aí está extremamente animado, e a Deus seja a glória. Mas nós vamos continuar a nossa série aqui. Tem um emoji ali, vai ser o culto do emoji, aquele ali é? Coloca aí, Fê, por favor, de novo aí. É feliz com Jesus? Culto com os adolescentes. Adolescentes é de que idade até que idade? Nossa, irmão, mas quem é que vai chegar aquilo ali, Jesus? 12 a 18? Está aumentando aí os adolescentes, né? Glória a Deus. Bendito seja o Eterno, né? Sabe aquela coisa que você compra lá, que o pessoal coloca bem pequenininha a letra lá, e depois você vai, né? Mas tá certo, né? De 12 até 18, 17, né? Os teens, os jovens aí, só uma pessoa me retornou, e talvez eu entendo, né? Mas dia 28, irmão, possivelmente pela manhã, que tem o discipulado com o pastor Roberto, aí o jovem quiser participar, pelo teens, entendeu? Até agora só uma pessoa procurou, né? Mas amém. Mas quem tiver interesse, assim, nos avise, para que nós possamos enviar, né, assim, o link para você, assim, tá bom? Sábado, agora dia 28, é de 15 em 15 dias, né? Os jovens de Campinas têm essa prática, eles estenderam para nós, quem quiser ter um tempo com o pastor Roberto, não é assim? 1h30, né? Eu estava pensando ali, a irmã falou que no monte eu estava igual o pastor Roberto, né? Mas eu vou criar um meme agora, né? Se você não der lugar, eu vou pregar, né? Os irmãos vão entender, aí eles vão começar a dar lugar, né? Mas é que o leque está descendo. A irmã falou que eu preguei 40 minutos no monte, misericórdia. Não, irmã, mas contou desde quando, mas não, né, desde que está subindo não conta um monte não, irmã, a primeira oração, né? Que coisa, né? Mas se você não der lugar, eu vou pregar, então ela vai criar esse meme agora aí, né? Que estava tão bom lá um monte. Cadê a Martinha? Tá aí, rapaz, né? Eu fui na fé de Abraão e também na fé na Martinha, pensa na Martinha. Ela não vai subir um monte, então não vai ficar por baixo ali. Eu tô com a encravada, né? E vou ficar ali. Chegou lá, ela inventou que queria subir até o pico do Everest. Falei, meu Deus, né? Então já estreitou para mim, né? Assim, falei, meu Deus, eu queria ficar mais por baixo. Ela falou, não. Tá boa a perna, Martinha? Sempre tá, né? Deus operou, marchou. E chegou lá, ela não queria descer, irmãos. Não queria descer. Eu falei, irmãos, vamos encerrar. Aí a desculpa que eu dei para minha mulher, que eu cheguei em casa, falei, amor, a Martinha não queria descer do monte, por isso que eu cheguei esse horário, né? E aí, mas glória a Deus, né? A irmã estava ali muito feliz. E que alegria, né, irmãos? E foi um momento assim muito legal, buscar a face do Senhor. A gente deu risada, porque nós temos um cantinho lá do monte, né? Nosso cantinho montaram uma barraca, irmão. Tem uns crentes lá que montam uma barraca lá. Para você ver que a unção da minha casa, minha vida, né? E aí, irmãos, cada coisa acontece conosco. Estava brincando até com o diácono Mike, uma coisa, brincadeira verdade, mas anote isso. Principalmente você que vai para outra igreja. Porque muitas pessoas, quando saem da nossa igreja, eles sofrem muito. Porque aqui, irmãos, nós já estamos vivendo muito como família. Eu falei, aqui a gente já está naquele ritmo que é como fosse o quintal de casa. Aí ele falou, não, aqui na verdade já está parecendo um culto na laje. Sabe aquele, porque é assim, a gente vê, a gente brinca um com o outro, faz um exegese, faz um exegegue. Já é muito comum nós vivemos assim, não é? Agora, quando você chega na outra igreja, irmão, tem lugar que a pessoa nem olha nem na sua cara. Sabia disso? Nem pega, não tem nem ninguém na portaria ali.
Então, por isso que muitas pessoas estranham, porque nós não temos muitas coisas, mas nós temos coisas muito especiais. Na hora de pedir, olha 3 vezes, né? Porque tem igreja que pede dinheiro 3, 4 vezes, né? Mas, irmãos, e é essa simplicidade que muitos têm buscado, sabia? As pessoas querem cumprimentar um ao outro. Irmão, tem igreja, irmão, que um homem não pode cumprimentar uma mulher, sabia disso? Não pode, irmão. Não pode. Né? Sim. Então aqui tem um ósculo santo, tem um respeito, quem abraça, abraça, quem não abraça, você dá... Não tem irmão aqui que você só faz assim para ele? Tem gente aqui que não gosta, então você faz assim, ó, tchau. Todo que você já pega na mão, todo que você já abraça, todo que ele já te agarra. Tem gente que agarra os outros. Entendeu? Estava brincando hoje pela manhã, veja como pela graça de Deus, eu sou um pastor Nutella. Paulo falava assim, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu de manhã estava cheio de marca de batom das ovelhas. Não foi, né? Primeiro foi a Fernanda e depois foi indo, né? Mas, irmão, olha só como eu sou Nutella. Então, a dispensação me colocou... Olha o tipo de marca que eu carrego em mim. Entendeu? É isso. Entendeu? As marcas de Paulo eram diferentes. Mas é o ritmo da nossa igreja, é assim. Por isso que as pessoas, quando vêm, alguns estranham, né? Mas quando você acostuma com isso, você vive e depois você sente muita falta. Quando você vai na igreja da sua avó, você não fica escandalizado o tempo que demora para pedir dinheiro lá? É mais do que demora para pregar, irmãos. E aí você vai começando a perceber, mas que Deus continue a nos despertar. Continuando a nossa série, Mateus capítulo 4, a partir do 18. Aí é assim, irmão, que agora que você começa a contabilizar o tempo, entendeu? Tudo isso que eu estava falando aqui, irmão, não é um sermão ainda, é uma preparação para o ágape, né? Entendeu? Aí se você começar a contar assim, meu tempo já era, entendeu? Vai aprendendo isso aí, irmão. Olha aí. Prometo tentar, não sei se vou conseguir. Irmã Martinha, eu estou começando a pensar que a dimensão do tempo para mim estava diferente para as ovelhas. A Santa falou que eu preguei 47 minutos. Falei, 2 versículos só, não tem como pregar 47 minutos. A Santa estava reclamando ali. Eu falei, não, irmão, acho que a dimensão do tempo... será? E aí, missionária, foi... porque, irmão, mas é difícil o pastor ficar animado, irmão. Então, né... Se eu contasse de ontem, mas você vai ficar para outro culto, né? Que é as possibilidades de desânimo, mas... eu lembrei do Moisés. Lembra Moisés, irmão? Ficou no monte lá, 40 dias, 40 noites. Quando ele desceu, o que aconteceu? Irmãos, é muito fácil perder, sabia? Ontem eu tive essa certeza, irmão. Você perde rapidinho, sabia? Perde rapidinho. Você perde rapidinho, viu? Falei, meu Deus, quase que eu deixei ele ficar alegre já ontem, mas Jesus está voltando a me auxiliar. Olha comigo, Mateus capítulo 4, versículo 18 em diante. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Bora ler esse texto? 1, 2, 3 e... Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Parece o crente ágape, né, irmãos? No mesmo instante, glória e o resto virou história. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia que caminha para a sua conclusão, debaixo da tua graça.
na comunhão dos santos. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor ministrou durante esse dia. E agora pedimos que Tu desperte o nosso espírito para as verdades sagradas, para nós que estamos aqui, para aqueles que em breve terão acesso à gravação dessa celebração, que Tu seja tudo em todos, Pai. Te damos graças, rendemos louvores, pedimos a Tua misericórdia na vida daqueles que estão no Lollapalooza, para que o Senhor dê chance para que eles Te conheçam e para que a alegria deles esteja futuramente em Te servir, em Te louvar, em festejar o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Oh glória, bendito seja o Senhor. Nessa noite, meus irmãos, nós vamos falar sobre Jesus te vê e te chama, porque Ele te ama. Jesus te vê, é que como se pode, você fala te vê, mas é te vê e te chama, porque Ele te ama. Amém? Os irmãos acreditam que Jesus está olhando para a sua vida? Que coisa. Os irmãos sabem que minha mãe reclamava muito comigo, porque mãe sempre pede alguma coisa para os filhos, não é? Vá à venda, compre um pão, no meu caso, uma salsicha e algo assim. E parece-me que, inúmeras vezes, quando minha mãe pedia, eu era tomado de uma surdez descomunal. Não reagia. Mas eu me lembro que, na fase de adolescência, havia um fenômeno concorrente, que quando a vizinha me chamava para eu ia na hora. Eu escutava, eu me prontificava, saía a dor, saía o desânimo, saía a desculpa. E um dia minha mãe falou, é muito engraçado, porque os outros de fora você escuta e vai, mas o de casa você não vai. Acredito que dificilmente alguém aqui passou por isso, ou lida com coisas assim, não é? Mas, pense comigo nesses minutos. Que tipo de voz, que tipo de pessoa, que tipo de palavra seria capaz de mover alguém? De movimentar, principalmente um adulto da sua posição. Eu, depois que Cristo me alcançou, e também, dada a beleza que diminuiu, então eu tenho um costume. Se eu estiver andando na rua e alguém fazer psiu, psiu, eu não olho. Isso aí é costume. Não olho, né? Tal. Ter esse costume, né? Porque eu entendo que a pessoa precisa, né? Eu sei que tipo de pássaro eu sou. Então, mesmo assim, eu avanço. Mas que tipo de voz? Porque tem gente que qualquer som, ele para, ele escuta, e ele se move. E principalmente se for mulher, acredito, né? Um psil, dificilmente, ele é anulado. Existe até a lei do psil aí, não é? Que não é obedecida e tudo. Mas imagine, nesses próximos segundos, você mulher que tem o privilégio de viver com o homem ágape. Volte para aquela cena. Lá está o homem ágape no bendito sofá, revestido da graça de pedinte. Que quando ele está naquele sofá, ele traga, aproxime. As irmãs já viveram isso em algum momento? Na imaginação? E você, bendita do Senhor, já se deu conta o quão difícil é aquele homem levantar daquele estado? Já percebeu? Agora pense comigo assim, que tipo de voz
seria capaz de fazer com que ele se levantasse? Que poder, que graça iria movimentá-lo? Texto vai na direção da frutificação. Nós estamos nesse ano pensando num fruto maduro, e para tanto é necessário observarmos a trajetória do Senhor. Veja quantos frutos Ele deu e ainda continua dando, dada a obra do Pai. E como estamos arrumando a nossa vida e revendo os itens do nosso alicerce, é necessário passar por essa trajetória do Senhor. Que agora, depois de batizado, depois de provado, depois de testado e agora aprovado, Ele passa a comissionar aqueles que farão a obra junto com Ele. Mesmo depois de tudo que Ele passou, Ele não fará a obra sozinho. Ele chamará homens agora, chamará mulheres para frutificarem. Meu Deus do céu, hein? Alguns de nós, quando melhoramos um pouquinho, já não queremos a ajuda de mais ninguém. Alguém não falou com você? Já falou com o pastor? E você, não preciso. Já falou com ele? Não, por quê? Porque você sente-se bem para continuar só no seu trajeto. Mas Jesus não era assim. E agora Ele está caminhando e vai vendo. Quantos de nós já passamos por pessoas e muitas vezes pensando em algumas coisas, o nosso cérebro apaga para a pessoa que você está vendo e fica aceso, ligado para aquilo que você está pensando. Eu sempre conto esse testemunho. Nós tínhamos uma membra da igreja, irmãos. 3 vezes eu passei ao lado dela e eu não vi ela. 3 vezes assim. 3 vezes. Passei assim, ó. Porque eu estava pensando em outras coisas, assim, sabe? E aí, depois de um tempo, veio um flash. Acho que eu passei por alguém. Quando eu olhava, era a pessoa. 3 vezes aconteceu isso. Porque fica pensando, então, às vezes, você desfoca. Não, aqui é comum. Mais de 3 pessoas já reclamou. Pastor, eu converso com você, daqui a pouco você sai, deixa eu falando e tudo. Já 3 pessoas já reclamam isso. Porque assim, irmão, eu estou aqui, dependendo de um que a gente não vê tanto, está lá, já preciso para lá. Isso é muito comum. É muito comum acontecer. Por conta do foco e tudo. Mas Jesus, Ele passará a olhar para algumas pessoas com um olhar diferente. Imagine quando você está andando pelas ruas, e aí identificam, olha só o crente ágape. Aquele ali é homem ágape. Aquela ali é mulher ágape. Aquele ali é a Dolis. Aquele ali é a Doris. Aquele ali é um jovem que vai estar no próximo culto dos adolescentes. Imagine quando se tem essa percepção que vai um homem ou uma mulher ágape passando. As pessoas sabem que você é o que você é. E qual a expectativa que é despertada? Ou até mesmo onde não sabem quem você é, mas aí percebe, ou você é um crente, ore por mim. Ou alguns já fazem um bilhete, eu tenho um bilhete na minha carteira, a pessoa falou, você é pastor, ore aqui por esse familiar, por esse e tudo. Imagine, nós nos lembramos, principalmente, que esse momento, até um irmão querido me perguntou, não é o primeiro momento que Jesus está tendo com alguns dos seus discípulos, principalmente André e Pedro. Porque você perceberá, principalmente em João, capítulo de número 1, do 35 ao 42, a sequência é mais ou menos essa. Lá está João Batista, batizou Jesus, vocês conhecem a história, e Jesus durante alguns dias ainda está por ali, naquela região do Jordão, que curiosamente André, irmão de Simão Pedro, também lá está. Jesus se batiza, permanece um pouquinho ali, não sabemos se o quanto demorou do batismo para a tentação. O que se sabe pelo Evangelho de João é que lá está João Batista num certo momento, e passa Jesus, e João diz, eis aí o Cordeiro de Deus. E lá está André,
e mais um outro que não é identificado. E aí então eles olham e passam a seguir Jesus. Eles vão acompanhando. Jesus percebe e diz: o que é que vocês querem? Eu acho que eles eram crente ágape. Falou: queremos saber onde você mora, quero ir na sua casa. Hoje acabou o culto da manhã, os adolescentes queriam almoçar lá em casa. Outros queriam ir para o sushi. Eu falei: eu sou velho, para mim ir, você tem que marcar. Falar: tal dia, tal dia. Eu não tenho mais poder de explosão, vamos agora. Só se você sacar o plaquê. Eu falei: vamos, pastor. Aí, pode ser que mude. Falar: pastor, tem. Então aí, pode ser que, né? A Deus seja glória, né? Mas que pastor precisa ver para crer algumas coisas, né, irmão? Mas volta para cá. Então, eu acho que eles eram ágape. E Jesus falou: o que é que você quer? Falou: nós queremos saber onde você mora. E eles foram, irmão, e ficaram com Jesus aquela noite. E aí, André vai buscar, então, Simão. E traz ele até Jesus. E aí nós temos o primeiro encontro. Você é Simão, mas será chamado de Pedro. A ideia, por isso que nós temos uma dificuldade, porque os evangelistas não quiseram deixar isso tão detalhado e tão sequencial. Por isso que o Jordão é importante. Porque daqui eles vão voltar para a sua terra, possivelmente 50 quilômetros. E é depois da provação, tentação, que Jesus vai atrás novamente destes, principalmente André e Simão, que é Pedro, que já haviam se encontrado com ele pela primeira vez. Curiosamente, lembra, teve esse encontro e eles voltam para pescar. O que acontece no começo, acontece no final. Lembra? Jesus, no processo de morte e ressurreição, o que acontece com os discípulos depois de um tempo? Voltam a pescar. Isso é importante para você e eu termos em mente. E o que nós vamos percebendo, irmãos, ao longo da jornada? Nós olhamos para um e o outro e falamos: rapaz, esse irmão, essa irmã está com um problema faz muito tempo. Não é assim? Outros nós olhamos e falamos: rapaz, por tanto pastinar nessa situação, parece que esse e essa está zicada. Parece que tem um encosto. Não sei se é olho gordo, não sei se é olho magro. Não tem alguns de nós que você olha e fala: meu, tem alguma coisa aí. Herdado, buscado. Como falamos pela manhã, alguns de nós, mesmo sendo cristãos, parece-me, pelas obras, pela vida, que o maligno continua muito perto. Nós olhamos e falamos: rapaz, Satanás constantemente tem espaço nessa casa, tem espaço nesse negócio, tem espaço nessa vida, tem espaço nessas crianças. Nós olhamos assim. Tem coisas que parece que acompanham, não é? Você já percebeu isso? Mas quando nós olhamos para esse texto desta noite, tem pessoas que, ao que me parece, quando eu olho para a vida delas, a impressão que eu tenho é que Jesus insiste na vida delas. É isso que eu percebo. Se alguns parece que há dívida, se alguns parece que problema, insiste em acompanhar. Outros eu olho e parece que Jesus insiste. Eu não desisto de você, eu vou atrás de você, eu vou alcançar você, porque eu estou te vendo. É isso que eu percebo. E quem dera tivesse gente desse lado aqui, que você tivesse essa experiência. Jesus está insistindo na minha vida. Quem dera que tivesse pessoa desse lado aqui também, louvado seja Deus. Que você tivesse essa compreensão. Se tem alguém que insiste na minha vida, além do meu cônjuge, além do meu pastor, esse alguém é Jesus. Quem já foi pentecostal, lembra do hino da harpa? 169, o refrão. Ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Nós vamos desenvolvendo, irmão, essa vida cristã. E aí vamos compreendendo,
A revelação vai aumentando, porque ela é gradual, de glória em glória, de fé em fé, até que seja dia perfeito, mas esse texto da noite é uma história de insistência. Esse texto, ele mostra um pastor que continua indo atrás das suas ovelhas. E louvado seja o Deus da glória por prover um pastor assim. Um pastor que não desiste das suas ovelhas, que não esquece das suas ovelhas, que ama até o fim. E lá vai o pastor, caminhando junto ao mar da Galileia. Meus irmãos, a diaconisa Clenilda mostrou semana passada um vídeo lá do açude da região dela, né? E que grande o açude, né? Porque aonde eu morava, meu irmão, o açude, ele era do tamanho dessa igreja aqui assim, ó. Que para nós era considerado muito grande. Mas quando ela mostrou o açude lá, é uma coisa assim, né? Que espantosa. E por que eu digo isso? Porque Jesus está no mar da Galileia, que é um grande rio. Os pastores, principalmente do Ceará, estiveram lá recentemente. E o que se entende, né, desse mar da Galileia, desse grande rio, é que ele tem 20 quilômetros, irmão, de comprimento, por 13 de largura. Você imagine. E lá está o bom pastor, caminhando à beira deste mar. E o texto é simples, profundo, e diz que neste caminhar, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. E o que é lindo? Jesus viu quem ele já tinha visto. Tem um meme, e eu já repliquei isso com a minha esposa, um rapaz muito engraçado, que ele chega numa pessoa assim, e, como diz a Sofia, do nada, ele fala, ó, tem uma pessoa ali atrás que está olhando para você. Aí ele sai e tudo, né? E aí, eu já fiz isso com a minha pessoa, né? E ele sai. Mas o que está acontecendo aqui, meu irmão? Numa aplicação muito simples. Jesus está de olho na sua vida. Ele está olhando para você mais do que você sabe que Ele está. Ele olha para você agora no seu melhor, bendito seja o nome dEle. Ele olha para você quando você está dormindo, louvando a Ele com roncos inexprimíveis, emissão de sons e gases, porque eu ouvi dizer que tem gente que mesmo dormindo, as coisas continuam funcionando. Veja só, e lá está Ele na glória, olhando e dizendo, é meu, é minha propriedade. O maligno não consegue entender isso, porque ele se achava bonito e se tornou feio. E alguém que você conhece era feio por conta do pecado, mas vai ser transformado para a glória do Senhor. E ele diz, é meu, estou olhando, estou velando. Eu gosto muito do poema de John Piper, né? O calvinista, recitado por R.C. Sproul. Quem fez o Saete, a gente sempre passava. E num dado momento, aquela poesia tão linda, ele diz, dormindo, e mesmo assim, guardado pelo Senhor. Indefeso, mas nas mãos dele, porque ele está olhando. Como alguém olhou, que o Vitor precisa de um cuidado especial. E Jesus viu o que nesse momento, meus irmãos? Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Dificuldade do evangelho hoje, não por conta do evangelho, mas sim por conta daqueles que transmitem e de muitos que recebem, é que nós achamos que Deus só vai olhar para nós no extraordinário. Preciso fazer uma grande obra para que Deus me veja. Aqui Jesus os vê, na lida do dia a dia. Está percebendo o quê?
Eles estão lançando as redes, porque eram pescadores. Pescador, pesca. Pecador, meu Deus do céu. E o que Jesus viu quando olhou para nós? Porque um dia, de tanto andar, ele ultrapassou o Mar da Galileia. Chegou no Brasil. E olhou para mim e para você. Que naquele momento éramos pecadores perdidos. Os discípulos estão lançando suas redes ao mar porque eles eram pescadores. Mas quando o Supremo Pastor chegou perto de alguém que você conhece, nós estávamos lançando as nossas vidas no lamaçal do pecado. E ele viu. E o que ele viu? Alguns de nós, quando ele se aproximou, estávamos no desespero da vida. Alguns de nós, quando ele olhou, quando ele se aproximou, estávamos numa vida devassa. Alguns de nós, quando ele aproximou o olhar, quando ele deu o zoom, estávamos na maconha. E alguns até diziam, esse aqui é para você, Jesus. Eu já vi gente fazer isso, e alguém aqui já viu também. Ele aproximou-se, ele veio. Alguns, aqui quando ele chegou, estavam em tristeza profunda, vida sem sentido, vida vazia, vida acinzentada pelo pecado. Teve gente aqui quando ele chegou, estava vivendo o término de um relacionamento. E você achou que não conseguiria sobreviver a isso. Quando ele chegou, ele viu grande frustração. Sabe aquela pessoa que desembocou naquele momento? Para que viver? Para que existir? Para que experimentar tudo isso? Ele andou, se aproximou e viu alguns de nós que estávamos numa crise existencial medonha, tamanha. Alguns, como eu, quando ele chegou, estava mergulhado na cocaína. E ele viu. Alguns estavam mergulhados na mentira. Vida de mentira. Alguns, quando ele chegou pertinho, ele viu você afundado nas dívidas. Dívidas enormes que trouxeram desespero. E aquilo consumia a sua alma. Gente, que quando ele se aproximou, estava fumando crack, como eu vivi isso, na lata. Gente que estava cheirando cola, usando droga injetável. Gente que estava no meio de uma religião que já não adiantava mais rezar, já não adiantava mais fazer trabalho, não adiantava mais fazer passe, não adiantava fazer mais nada, porque não resolvia o buraco na alma que, segundo Blaise Pascal, o homem tem um buraco no coração que é do tamanho de Deus. Gente que quando ele chegou, estava na cachaça. E eu me lembrei do irmão Agemiro, que já está com o Senhor, pai de um grande amigo meu, Walter. Ele era um senhor e ele bebia muito na região, irmãos, muito. A tal ponto de sempre ficar na vala. Lá onde nós morávamos não tinha asfalto, rua de terra, e quando chove muito, nos cantos é muito comum que fica buracos enormes por onde a água corre. E inúmeras vezes lá estava o Agemiro. Ele bebia, gritava muito alto, falava com Satanás, e daqui a pouco alguém jogava ele no buraco, e lá ficava. E um dia,
Jesus alcançou a vida daquele irmão, que era violento, que era louco, já era um pai de família, mas vencido pelo álcool. Daqui a pouco Agemiro começa a andar de terno, gravata, e daqui a pouco Agemiro é porteiro na igreja durante décadas. Ele abria a casa dele, e daqui a pouco Agemiro fez um monte na casa dele. Irmão que estava na vala. Mas um dia Jesus passou e viu e disse: isso aqui é meu. As crianças viam, zombavam, dava risada. Mas Jesus olhou, amou e chamou, porque ele foi atrás de uma ovelha perdida. Você chegava na casa do Agemiro, irmãos, lá tinha uma mesa que parecia a mesa dos discípulos mesmo, era grandona assim, ó, dava metade da igreja. E depende, porque os irmãos iam no monte, era dentro da chácara que ele morava, e voltava e parava na casa dele e já ficava para jantar, sem avisar. E ele se acostumou sempre. Mesa farta, e servia todo mundo. Era um monte que as pessoas gostariam muito de orar. Inclusive foi lá que eu fazia chacota. O que esses caras estão fazendo dentro do mato, que é doido? E depois de um tempo eu estava lá também. Fui no monte e fui jantar. Várias vezes. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Irmão, eu vivi isso desde o começo. Pense só, irmãos. Coisa simples e profunda. Você não conhece esse texto? Que é repetido literalmente nos outros evangelhos? Seja em Marcos, seja em Lucas, igualzinho. Que privilégio constrangedor, meus irmãos, discernir que o Pai, que é santo, que é justo, que é fiel, que é maravilhoso, não olhou para o Filho na cruz, quando recebeu todos os nossos pecados. Mas Jesus olhou para nós, quando nós vivíamos nas trevas. Você não acha um privilégio constrangedor? O Pai não olhou para o Filho, quando o Filho recebeu todos os nossos delitos, pecados e transgressões. Mas Jesus olhou para você em todos os seus pecados e os meus também. Eles lançavam as redes, porque eles eram pescadores. Nós pecávamos, porque éramos pecadores. E essa era a nossa vida. E o que é lindo é que nessa época, como já falamos inúmeras vezes, os pais escolhiam os mestres. Assim como os irmãos escolhem a escola que seu filho vai estudar e tudo, pesquisa, paga e por aí vai. Ou às vezes o jovem crescia, se organizava e ia atrás. Eu quero contratar esse mestre. Eu quero seguir esse. Sempre partia do pai ou do filho. Nunca um mestre escolhia ninguém. Sempre o mestre era escolhido. E aí, veja só, o versículo de número 19. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Ou pescadores de homens. Por ser neutro, as visões novas elas tendem a deixar de uma maneira mais fácil. Veja só esse mestre. Devido aos nossos delitos e pecados, transgressões, e tudo que não presta, que é nosso, herdado de Adão, nós não temos como escolher ele. Não temos como amar ele. Por isso que quando a pessoa fala que tem Deus no coração, é muito difícil de acreditar. Ou como o sábio já disse, é o Deus com D minúsculo. Porque se a pessoa tiver Deus no coração, por que o Pai vai enviar o Filho para nos salvar? Não tem como, meus irmãos, atingirmos ele, alcançarmos ele. E onde está a graça, nós o amamos, porque ele nos amou
primeiro. Nós olhamos para Ele porque Ele olhou para nós primeiro. Nós louvamos a Ele porque um dia Ele nos perdoou primeiro, nos selou primeiro, veio na nossa direção primeiro, porque Ele nos escolheu. Ele viu, Ele veio e te alcançou. Glória a Deus para todos sempre. Ele nos escolheu. Um mestre como esse ninguém pode escolher, ninguém pode pagar, ninguém pode querer. É graça dele, é vontade dele, é manifestação dele. Porque ele está de olho em você antes de você e eu sermos uma substância informe no ventre de nossas mães. Antes dos séculos dos séculos, você e eu já éramos amados. Você e eu já estávamos na mente de Deus. Ele já dizia, tu és meu. E os discípulos, assim como nós, demorou muito para a ficha cair, não foi? Demorou muito para engrenar, para entender. Mas você nunca perguntou para si mesmo, assim como eu, como pode esses homens caminhar com Jesus e errarem tanto? Você já imaginou isso? Porque os nossos discípulos hoje melhorou, não é, irmãos? Você vê como eles andam com Jesus, tão bonitinho, tão obediente? Você nunca se perguntou? Que paciência de Jesus? Porque são marmanjos, possivelmente João é o mais novo. Talvez seja um adolescente ainda. Mas você nunca parou para pensar? Olha a paciência. Já indicamos inúmeras vezes, quem assistiu O Silêncio, de Martin Scorsese, uma homenagem que ele faz aos missionários que foram evangelizar o Japão. E você percebe, o filme faz você sentir o princípio da paciência, irmão, com quem demora para entender. Eu gosto daquele filme por conta disso. Ele fez o filme do jeito que você percebe. Meu, como demora para essa pessoa entender. Meu, toda hora você é traído. É o filme, ele deixa isso. Meu, tem que recomeçar de novo. Meu, dou uma chance. Pessoa escorrega. Esse filme, ele é isso. Até que chega uma hora que você fala, eu sei que personagem é esse da Bíblia. O filme faz isso com você, toda hora. Você percebe esse movimento. Assim também, esses homens foram caminhando, errando. Eu sempre repito isso, né? Jesus falou, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Demorou 3 anos e meio para serem. Mas por que eles se tornaram uma bênção? Porque os erros e tropeços, até mesmo a negação de Pedro, teve restauração. Ainda o olhar do Supremo Pastor continuou direcionado. Por quê, meus irmãos? Porque logo no início, o fundamento deles está ligado aqui num princípio muito forte. Que é, ao ativar esse princípio, isso dá maior estabilidade, mesmo quando escorregamos, mesmo quando não entendemos, mesmo quando ainda tropeçamos. Que princípio é esse? Olha o versículo 20. Princípio da radicalidade. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E a Bíblia diz que Deus não é injusto para esquecer o que você faz. Eles foram radicais. Ouviu? Imediatamente. Os irmãos se lembram que a posição de pescador era uma posição de privilégio. Era uma das melhores. Ganhava mais que artesão e muitas outras profissões. Eles não eram pobres igual a gente não, irmãos. Porque eles não só se alimentavam, mas alimentavam multidões. Que uma das comidas mais comuns era o peixe. Eles tinham a posse. Eles tinham uma boa condição. Mas diante daquela voz, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Que princípio extraordinário, irmão. E o que o Senhor olha, eles foram capazes de deixar pai, deixar mãe, deixar dinheiro, deixar vocação,
para depender do mestre. Tanto que lá, depois de 3 anos, a ficha vai cair, Pedro fala, Senhor, nós deixamos pai, mãe, tudo para te seguir, como é que fica o meu Bolsa Família espiritual? Depois de 3 anos, ele faz essa pergunta, lembra? E aí Jesus vai falar, né? Quem não ter deixado pai, mãe, tudo, vai receber coisas espetaculares, né? Mas o que é lindo é que Jesus continua em movimento. Ele continua olhando, ele continua chamando. Não parou em André, não parou em Simão Pedro. Olha o versículo 21. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Meus irmãos, ele continua andando. Jesus não poderia acionar, Pai Celeste, libere-me, o tapete do Aladim. Missões voadoras agora. Bora. Não poderia fazer isso, irmão? Ou ser teletransportado? Mas o que ele fez? Andando. Ele continua caminhando. E Jesus está falando com alguém que está com muita preguiça aqui. Jesus, que era Jesus, andava porque você não quer andar. Será que está na hora dele recolher a perna que ele te deu? Ou você quer continuar com ela? Marchando, glória. Está melhorando meu pé em breve, né? Mas veja só. Eles estavam no barco. Irmãos, que coisa espetacular, não é? Está no barco, onde sempre estava. Muitos dos senhores e senhoras que trabalham, você gasta muito tempo no seu serviço, não é? O seu melhor, do seu tempo, da sua vida, da sua energia, é no serviço. Sabia? Você tem que pensar muito bem nisso. O que resta para sua família? Aí é disciplina. Lembre-se, muitos de nós aqui, o melhor do nosso ser é dispensado no ambiente de trabalho. Eles estavam no barco. Vai lá comigo. Consertando as redes. Lá está o Supremo Pastor. Imagina, irmão, Jesus olhando aquela cena. Imagina que lindo Jesus olhando a mulher Ágape, lavando aquela louça. Sempre dá para melhorar. Eu não sei o que o homem Ágape faz, além de trabalhar. Alguns já ouvi dizer que varrem em casa, outros, por milagre divino, lavam a louça também. Mas imagine só, o menino Ágape, vamos falar dos adolescentes, né? Imagine ele fazendo. Imagina Jesus vendo o Dan malhando. O Dan tá, eu fico com vergonha, irmão, vejo o Dan malhando mais que eu lá no pezão lá. Tá magrinho ele. Tá dando efeito, irmãos. Esses dias eu estava descendo da corrida, tinha 4 irmãs que não é da igreja, conversando com o Dan. E era uma alegria. Eu falei, nossa, chamado evangelístico. Glória chamado evangelístico. E elas ali conversando com o Dan, e o Dan, né? Deus, né? Pastor, né? Mas eu imagino, glória a Deus. O Dan é servo fiel. Eu fiquei olhando e falei, obrigado, Jesus. Agora você imagina Jesus vendo, né? O jovem ali, malhando. Que coisa. Eu vi lá a motivação dele. Teve um dia que ele estava lá, aí ele descia, aí ele mexia com o cachorro latia, ele voltava, né? Ele ficou assim, eu fiquei olhando. Eu acho que o dono do cachorro deve estar imaginando, por que esse cachorro está latindo, né? Assim. Mas imagina Jesus olhando. Lá estavam eles, consertando as redes. Como é que Jesus vê isso, irmão? Vamos voltar para a mulher Ágape, porque dá uma alegria falar da mulher Ágape, né? Ele vendo, né? A mulher Ágape lavando aquela louça, lavando aquela roupa. Como é que Jesus vê isso, irmão? Preste atenção. Ele vê, imagina essa serva sendo usada na limpeza geral na vida de tantas pessoas. Eles estão consertando as redes, irmão. Como é que Jesus olha? Eles serão uma bênção consertando um monte de vida. É assim que ele olha. Está arrumando a casa. Olha quantas
vidas eles vão arrumar. E quando nós fomos arrumados pelo Espírito Santo através de vidas assim, que falou, faça isso, não faça isso, ore isso, não viva isso. E hoje você está aqui para a glória do Senhor de uma maneira extraordinária. E Jesus os chamou. Ele chama primeiro para consertar a vida deles, para que depois eles possam ser um agente de conserto na vida de outros. Eles possam ser ministros da reconciliação. Paulo tinha muita convicção de chamado, meus irmãos. Mesmo vindo depois, ele sabia muito bem. Nós somos ministros da reconciliação. Deus nos confiou isso. Da mesma maneira que nós fomos reconciliados com Ele, nós rogamos agora que vocês se reconciliem com Deus. E eu sei que tem coisas que nós fazemos que Jesus pode aproveitar, não é? Reutilizar, reaproveitar. Mas nós somos pescadores e pecadores. Tem algumas coisas que nós fazemos, meus irmãos, que não tem como Jesus aproveitar. Não tem como Ele usar, porque não vai abençoar ninguém. E principalmente o que chama-se de pecado. E atos desagradáveis a Deus. Isso Ele não pode usar. Se você crê no amor de Deus pela sua vida, lembra do desespero de Agar, aquela luta, aquela manobra errada que deu de Abraão com Sara, e aí ela é expulsa. Com o menino e tudo. Que situação complicada, lembra? Mas o que é curioso naquele momento ali, meus irmãos, é que lá está ela no desespero da alma. Daqui a pouco o anjo diz: Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. É feita uma promessa, uma garantia que nem ela nem o menino morreria. Os olhos dela se abrem, ela contempla uma fonte. O lugar que parecia que era de morte agora passa a ser lugar de vida. E o que é fantástico, como essa experiência vai ficar gravada para ela, ela disse: Tu és o Deus que me vê. Existe um Deus lá em cima que olha para vidas assim, aqui embaixo. Que experiência marcante. Você tem essa convicção que Jesus te viu? Você acredita nisso? Como é dito no Evangelho de João, capítulo 1, essa história contada desde o início, do Filipe, que se encontrou com Jesus. Daqui a pouco, lembra, está lá em João 1, assim como André se encontrou com Jesus e trouxe Simão para Jesus, Filipe se encontrou com Jesus e vai aproximar agora o Natanael de Jesus. E aí então, Natanael, encontramos aquele de quem as leis e os profetas falaram. É mesmo, glória a Deus, estou esperando ele. Quem é? Jesus, o cipoense. É lá do Cipó, é lá de Nazaré. Frase célebre. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe, vem e vê. Tinha um coro pentecostal, né? Vem cá, vem e vê. Vem cá, vem e vê. Vem e vê. E na hora que o Natanael se aproxima, Jesus, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, não há engano. Ele diz: Tu me conheces de onde? Antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. O pastor vê as suas ovelhas. Aquele que até então tinha essa dúvida no coração, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse agora: Senhor Deus e Deus meu. Jesus, por que eu disse que te vi, creste e ficaste maravilhado? Coisas maiores tu verás. Eis que te digo que tu verás os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você crê no chamado de Jesus para a sua vida? Olha o versículo 22. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Meus irmãos, o que nós precisamos deixar?
para seguir o nosso pastor. Quem nós precisamos deixar? Nesse momento, nesse instante, agora, imediatamente para seguir Jesus. Que história fantástica! Como cantou Melissa, um trecho da sua música, Dom Real, em 1995. Mesmo que a batalha seja dura, vencerá só quem procura o amor. Que batalha dura esse pastor teve que travar com os principados, potestades, dominadores deste mundo presente, as forças da maldade. E por que ele travou tudo isso? Porque ele ama seu povo. A tal ponto da Escritura dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que luta! Ele desceu do seu trono de glória, ele desceu da sua majestade celestial, ele desceu do seu alto e sublime trono para vir atrás de você, porque ele não abre mão de você, ele está de olho em você, ele ama você. E por conta disso, ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, e ele venceu. E nele agora, você é mais que vencedor, porque ele muito nos amou. E sabe o que é espetacular? É que Jesus continua andando nessa terra. Só que agora quais são os pés dele? Agora quais são os olhos dele? Da noiva dele. Continua fazendo o mesmo movimento dele. Por isso que quão formosos são os pés dos que anunciam sobre os montes o evangelho da paz. Eles vão indo, cumprindo o ide. Foi ordenado a eles: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você for com ele, ele fará algo que você não conhece ainda. O que esses irmãos conheciam? De pesca. Eles eram pescadores. Só que agora o Senhor está dizendo: se você vier comigo, agora você vai ser pescador de gente, pescador de homem, pescador de mulher, pescador de idoso, pescador de criança. E todos aqueles que tiverem ouvidos, ouvirão e virão. Você vai continuar essa obra do Senhor? Jesus te vê e te chama, porque Ele te ama. Será que tem mais ovelhas para esse pastor resgatar? Quem crê que ainda tem gente nesse mundo que precisa ser alcançado? Quem crê que tem gente nesse mundo que precisa ser visto? E quem vai agora emprestar os pés para Jesus? Quem vai agora emprestar os olhos para Jesus? Sabe por que você e eu estamos aqui? Porque Jesus já usou outras pessoas para nos alcançar, para nos ver. E agora chegou a nossa vez. E é assim, meus irmãos, concluo aqui, que nós vamos frutificar. E é assim que outros terão a sua história para contar. História simples e profunda. Qual é? Jesus me viu. Jesus me ama. E Ele veio até a mim. Quantos creem que seria bom nós orarmos para que Jesus continue vendo alguém? Para que Jesus continue na direção de alguém? Tem alguém que crê que seria uma bênção orar assim? Se orarmos conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor continuou caminhando por meio da igreja e chegou até nós, usando os teus servos, as tuas servas,
de uma maneira inegável. E hoje nós estamos aqui, Pai, declarando teu louvor, a tua glória, a tua majestade. Porque tu usaste os teus servos. E nesse usar, Senhor, nós percebemos que era o Senhor. O Senhor continuou essa obra de ir atrás das ovelhas perdidas, que já são tuas, Senhor, mas que estavam mortas nos delitos e pecados. E o Senhor nos deu vida. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Obrigado ao Senhor. E agora pedimos que essa obra continue, que ela não pare, Senhor, para que a beleza desse evangelho tão simples e tão poderoso, que é loucura, meu Pai, mas que também é o poder de Deus, tenha sua continuidade na nossa geração. Nós queremos ser fiéis, Pai, mas para tanto é necessário cair escamas dos nossos olhos. Nós não podemos olhar de uns para os outros com olhar de julgador, de menosprezo. Dê-nos, ó Senhor, uma visão como a tua. Como Paulo apóstolo disse, eu não fui desobediente à visão celestial. Ajuda-nos a olharmos tudo, ó Senhor, na perspectiva do teu olhar. Como Isaías teve a revelação, toda a terra está cheia da sua glória, mesmo nesse caos, porque existem os teus escolhidos, que serão resgatados, e depois desse resgate, como nós já fizemos nessa noite, eles cantarão, Maranata, ora vem, Senhor, eu te quero, Senhor, me receba, me busque, eu quero estar contigo para todo sempre. Resgata, Senhor, esse remanescente fiel, por meio das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, Deus poderoso. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor.
Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque esse pastor nos alcançou, amém? Meus irmãos, pense na eficácia desse amor. Começou lá em Israel, cruzou o oceano e chegou na sua vida, porque ele continua andando e vai continuar muito mais, amém? Ele vai te usar. Que seja essa bênção na vida de alguém, para a glória do Senhor. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, juntamente com as ricas, maravilhosas, esplêndidas consolações do Divino Espírito Santo, seja sobre a igreja amada. E você que foi visto por Jesus, diga: forte abraço, Deus abençoe, boa semana, até breve. Olha as crianças chegando aí. Só o Senhor é Deus. Glória. Misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre.